Saudações, eu sou o William Moraes e eu sei que algumas pessoas gostaram da participação do Pirata Onyx aqui, mas serão participações pontuais, porque ele é um tanto mais provocador e é uma faceta minha que eu uso até para colocar à prova observações, elaborações de ideias que eu até levo em consideração e algumas eu até queria que fossem derrubadas com argumentos que realmente fizessem sentido, porque algumas são duras. Mas, enfim, quem sabe talvez em janeiro mesmo, quando o canal fizer 1 ano, eu faça mais um vídeo com ele. Agora, retomando a programação aqui, os 2 vídeos que eu quero fazer para o fim do ano vão ser de relatos. Eu vou pular o perguntas e respostas, porque eu tenho muitos relatos e todos eles, para mim, trazem aspectos importantes. Eu considero que a maior aula que eu estou dando para vocês é mostrando a variação de cenário que pode acontecer, porque muitas pessoas acham que vou dar respostas, ou que as pessoas vão dar respostas de como é fora daqui. E eu acho que a coisa mais certa a se dizer é que é incerto em vários aspectos. Não é uma coisa, eu já falei disso aqui, você não vai para um lugar. Não existe, aliás, um lugar. Existe uma infinidade de lugares. Então a minha intenção aqui é ajudá-los a terem uma amostra de várias condições para talvez ajudá-los a lidarem com a situação caso ela ocorra, até tranquilizando vocês de que não é permanente, tá? Nada lá é permanente também. Essa ideia de paraíso eterno, de ir para o inferno ou céu e ficar, se eu fosse vocês, eu levaria em baixíssima consideração. Então, eu vou começar esse relato aqui, é do dia 27/3/2019. Eu tenho ainda dezenas, sei lá, mais de 100 relatos que eu não li aqui e eu anoto tudo. Começa comigo já fora do corpo, não me vi saindo, eu me vi andando de mãos dadas com o meu amor. Isso aqui aconteceu em março de 2019. Então, tinha 15 meses, mais ou menos, quase 16 do acidente. E eu estava andando com ela. Os pais dela estavam atrás de nós. Estávamos descendo uma rua e ela tinha me perguntado alguma coisa e eu tinha respondido. Por isso ela falou: então, exatamente por isso eu preciso fazer uma coisa. E minha lucidez ficou alta a partir deste ponto. Não me lembro o que eu disse antes, mas eu sabia o que tinha acontecido em termos de acidente, né, e tudo mais, e perguntei para ela se ela se lembrava de ter me encontrado antes, depois do acidente, né? E ela disse que sim, antes, que eu digo, daquele momento no qual estávamos. E eu pedi para ela me dar um exemplo. E ela falou: teve aquela vez que você pediu para eu me afastar porque eu estava te atrapalhando. E fez carinha triste. E eu falei: este não era eu, meu amor, acredite em mim. Isso porque eu não considerava que eu pudesse fazer isso. E eu completei em pensamento que nossas mentes nos pregam peças, não só da gente aqui achando que está com pessoas de lá, como vice-versa, de ela também. Embora não descarto também a ínfima possibilidade de eu ter sentido algum peso, sim, nessa situação toda
e ter falado isso no nível de lucidez mais baixa, né, em outro momento. Seja como for, eu considero mais a possibilidade de que as nossas mentes nos pregam essas peças, porque nossos medos são plasmados, e eu espero que ela tenha captado essa parte, eu acredito que sim, e o que eu completei em palavras foi: tudo o que eu sempre disse foi para você ir para lugares melhores, pois a dimensão mais próxima ao plano físico do mundo material é densa, pesada, ruim e fácil para perder a lucidez quando não se tem um corpo físico, né? No caso. Ela fez uma carinha de pode ser, e continuamos a descer aquela rua. E ela falou para virarmos uma esquina. E o pai, ao lado da mãe, perguntou onde iríamos e ela respondeu: não perguntem o que não querem saber, porque tem lugares que são feios mesmo, bem precários e vocês vão ficar preocupados. E me puxou para subir uma rua adjacente e começamos a subir tal rua e tudo começou a ficar mais escuro. E eu falei: meu amor, por que estamos indo por aqui? E ela respondeu: eu preciso pedir um empréstimo. E mentalmente eu captei que não era coisa boa com gente boa. Mas eu entendi que era uma questão mais rápida. Alguém poderia favorecê-la, fornecendo acesso, pelo que eu percebi, alguma coisa nesse sentido, mas havia um preço. Eu a fiz parar e falei: não, não faça isso, por favor. Você não precisa disso. Com o tempo, você consegue o que quer sem pagar o preço. E eu me lembro que o que eu afirmava era verdade, mas eu não sei o que ela queria fazer naquele momento. Agora eu não sei que ela queria fazer, mas no momento eu, eu sei que era possível, embora eu não soubesse exatamente o que era, entendem? É meio complicado. Eu captei, mas eu estava muito focado em passar essa mensagem para ela. Deixar bem claro que ela não precisava se sujeitar a condições que não, não seriam interessantes para ela. Ela me escutou e voltou comigo, de mãos dadas. Andamos juntos e as ruas voltaram a ficar mais claras. Eu poderia descrever as ruas nitidamente, tá? Eu ficaria horas aqui falando sobre essa experiência porque é longa, mas eu sempre resumo. Eu me lembro exatamente dessa questão. A rua que viramos e tudo mais. Era até subida, inclusive, curiosamente. A rua que foi ficando escura e depois a gente desceu ela, né? Mas em determinado momento, ela me disse que já tinha feito o empréstimo deste antes e que realmente não era bom, mas que se sentia tentada. E eu compreendi e segurei a mão dela com muito carinho. Eu entendi que essa tentada é porque, em termos, era mais fácil, era mais imediato. Aquela questão de querer acesso. Como tais seres lá conseguiam esse acesso é meio complicado sei lá, até conjecturar aqui. Mas são seres que provavelmente vivem lá há tanto tempo que conseguem esse tipo de questão. Até porque acho que tem alguma coisa a ver com ectoplasma, você precisa de... É um recurso, né? Eles podem coletar isso, enfim, e facilita a permanência das pessoas sem que ela precise roubar de alguém, entenderam? Mas de certa forma já foi tirado, né? Eu senti que eu ia acordar, eu tentei evitar, tentei me manter lá, mas acordei. Eu levantei a bandana que eu uso para cobrir os olhos, porque já tinha amanhecido nesse horário, ou estava bem próximo de amanhecer, então eu dobro a bandana sobre os olhos. E eu retirei a bandana, acendi a luz e olhei
o quarto. O meu amor estava deitada no chão. E foi quando eu percebi que eu não tinha acordado de verdade. Eu me levantei e fui até ela. Eu tinha, né, essa percepção de que era ela. Eu segurei a nuca dela, né, para levantá-la do chão duro, e ela abriu os olhos por um breve instante, como se fosse difícil acordar, e sorriu. Mas eu percebi que esse, ela, esse não abrir os olhos não é porque ela estava com dificuldade de acordar. É porque ela não queria me encarar nos olhos. E de imediato eu senti que não era ela. E a criatura percebeu o que eu percebi, mas não mudou de forma. Sorriu e começou a tentar me seduzir, tentando me beijar e me induzir a esquecer. É porque é fácil perder a lucidez, principalmente quando há argumentos que nos cativam, né? Eu evitei, segurando ela pelo pescoço, inclusive, e ela se transformou numa serpente que tentava morder a minha mão, uma cabeça enorme de serpente, o que também é muito recorrente. Toda vez que ela tentava morder com mais ênfase, eu precisava apertar mais. E ela se contorcia, o que eu achava crueldade, e aí eu aliviava a mão. E numa dessas aliviadas, a serpente falou: acabou. O que tinha entre vocês e nunca mais acontecerá outra vez. Mas isso não me assustou. Eu não acreditei nela e só voltei a apertá-la porque ela tentou, com mais ênfase ainda, aprofundar as presas nas minhas mãos. E pior, começou a encolher. Ela diminuía de tamanho e quanto mais ela encolhia, ela tinha um pouco de liberdade para tentar alguma manobra. E mais perto de morder ficava e eu precisava apertar mais até ela se transformar numa cobrinha. O corpo todo se transformou, ela ficou num formato de cobrinha, como as que vi no outro dia em que eu fui picado algumas vezes no escritório Labirinto. Foi aquele relato que eu comentei aqui, que eu também encontrei meu amor com um elefantinho, não sei se vocês já escutaram. Mas desta vez eu não deixei que me picasse. Eu saí do quarto e joguei a cobrinha longe por cima de casas. Joguei, isolei a bichinha. Porque era a única forma de eu não machucá-la e eu não queria machucá-la. Antes, porém, de jogá-la, eu tentei falar com ela coisas como: somos todos luz, até você, acredite. Tudo parte de uma coisa só. Não adiantou, ela se contorcia, tentava me morder, então eu joguei fora. Joguei longe. Eu não tinha raiva, mas ela não parava de tentar me morder. Então, uma vez livre da cobrinha, olhei para o meu quintal. A bandana ainda estava frouxa na minha testa, porque eu levantei para, né, acordar na minha cama, que não era minha cama física. E ela caía sobre os meus olhos e eu levantei para olhar bem. Alguns detalhes das casas estavam duplicados e eu repeti em minha mente. Duplicações. E para onde eu mirava a cabeça, eu via essas duplicações. Exemplo, a ponta do telhado com a calha não acabava na calha. Tinha mais telhado para além da calha na frente, entendem? O muro fino da casa da minha tia eram dois. O muro, né, eu olhava ele por cima, ele estava duplicado. Mas tudo parecia muito sólido, não era como embriaguez com algo translúcido, não, na verdade. Aliás, eu estava muito lúcido, fazendo anotações mentais a ponto de dizer para mim mesmo: eu devo estar, talvez, enxergando duas dimensões sobrepostas, como se eu estivesse numa dimensão intermediária, ou frequência, né? Falar em dimensões aqui não parece tão exato, porque dimensões é aquilo: altura, largura, profundidade, né? E a verdade é que a coisa, em termos de estar lá fora, é muito mais frequência, talvez. Uma quarta dimensão seria o tempo, né? Como é possível burlar o tempo.
Eu atravessei o portão, feito um fantasma, e mal o senti. Senti, mas muito pouco. Depende muito do quanto sutilizamos, né? Quanto nos tornamos menos densos. E, no geral, eu sinto que estou atravessando algo, mas dessa vez quase não. Parei no meio da rua e lembrei daquela instrução, dica do Saulo Calderon de nos colocar à disposição para ajudar quem quer que fosse. E falei até em voz alta. Eu me coloco à disposição para ajudar no que for preciso. Enfim, nada aconteceu. Desci a rua, virei a esquina, numa das casas havia uma certa movimentação à minha esquerda, a casa da esquina. E tinha gente entrando e saindo, como se fosse uma reunião. E tinha um cara na porta, regulando tudo, mas pareciam pessoas boas. Na porta da segunda casa à direita, tinha um cara também, mas este eu reconheci. E era o cara que apareceu para mim no dia que eu questionei a razão de ninguém conversar comigo. E ele apareceu dizendo que sempre estaria por ali. E tivemos uma conversa sobre o meu amor. Eu já relatei isso aqui. E eu bufei um riso dizendo: você disse que sempre estaria por aqui. Mas eu completei em pensamento: mas eu não tenho te visto mais. E ele ofertou a mão, sem sorrir, mas sem ser grosseiro, como se para ele nada mais fosse do que trabalho. E eu apertei a mão dele. Eu sei o nome dele, mas eu prefiro não comentar porque vão associar a alguém de religiões aí, eu não acho que é interessante. O que importa é que ele me levou para dentro da casa, que se transformou num hall de entrada, como de um teatro, e me mostrou 2 filas, dizendo que eu ajudaria se eu colocasse as pessoas nas filas certas. E eu perguntei: isso? É nisso que você quer a minha ajuda? E ele falou: sim, vai ter um concerto lá dentro e o dinheiro será usado para ajudar muita gente. E eu perguntei: como assim dinheiro? Aqui realmente tem dinheiro? E ele respondeu com um sorriso enigmático: o único dinheiro que existe só existe aqui. Eu não entendi o que ele quis dizer. Eu senti que eu ia acordar, não consegui evitar. Acordei, de verdade. Dessa experiência, eu acho que a parte mais interessante aqui de compartilhar é essa questão de possibilidade de acesso de espíritos a essa frequência nossa, intermediados por esses seres que detêm certo recurso. E essas pessoas se sentem devendo a esses seres. E isso não é legal. Outra coisa é aquilo que eu já comentei, de que é importante lembrar também que a pessoa que se vai, ela pode sim plasmar uma realidade no qual ela encontra pessoas que dizem coisas que não são verdades, ou que são os maiores medos da pessoa que perdeu o corpo. Como, por exemplo, o meu amor dizendo para mim que eu disse para ela ir para longe porque ela estava me atrapalhando. E eu disse que eu não descartava a possibilidade porque, de certa forma, é muito difícil um ser permanecer aqui, muito próximo de quem ama, e não atrapalhar, sim. Porque você está sentindo e não está, entende? Você sente a falta mais do que a presença. Não é o suficiente para você saber que a pessoa está ali. E eu acho que não é o suficiente para outra pessoa também, porque ela não te vê. Então, o mais interessante é que haja essa aceitação de seguir em frente. Ou, se for ter acesso aqui, da maneira certa, nos momentos certos, com as intenções certas.
não a de permanência, porque não é interessante. E não é nem fácil, porque é isso que eu falei, a lucidez é muito frágil para quem não tem um corpo físico. Assim como você, que não consegue, talvez, sustentar a lucidez fora do corpo, os espíritos também. Claro que eles estão lá há mais tempo. E se eles estão há mais tempo, em algum momento eles começam a entenderem como a coisa é. E mesmo assim ainda é fácil perder a lucidez. Essa lucidez pode oscilar. Outra parte é essa de ser comum que pessoas sejam levadas até eles. A mãe do meu amor estava com o pai dela, mas provavelmente não se lembra. Todas as vezes que eu comentei, ela não se lembrava, então chega um momento que eu paro também de falar sobre, né, para que não haja esse sofrimento extra, né, de por que eu não lembro, enfim, porque não há lucidez nesse momento. E sobre o acordar e ver ali alguém se passando pelo meu amor, é aquilo de sempre. Vão usar nossos pontos fracos e numa tentativa até de me deixar fragilizado, aquela criatura falou que o que eu tive não vai acontecer mais, porque é muito raro, blá blá blá. Se a gente fosse escutar tudo o que falam, como se fossem verdades, estaríamos ferrados. Já escutei muita coisa, mesmo. Mas é importante parar de dar importância demasiada ou validação, como se esses seres fossem autoridades maiores ou como se soubessem mais do que a gente só porque estão fora do corpo, só porque estão numa frequência, numa realidade um tanto maior que a nossa, não quer dizer que tudo que eles dizem sobre essa nossa realidade é verdade. Principalmente esses seres que estão nessa frequência de ódio, raiva, rancor, sei lá o que, ó, dependência, né? Essa questão de ou, né, como vampiros, enfim, são seres que não estão conectados com o alto, definitivamente. Com o alto que eu digo, com frequências extremamente elevadas. De onde sim é possível ter uma amplitude maior de toda a realidade. E aí, pelo que eu sei, esses seres mais elevados mesmo sabem que é tudo uma questão de condições, que nada é exatamente definido. Então, lidar com certezas é algo muito complicado, arriscado, preocupante até. E para terminar essa questão do meu mentor me pedir para fazer algo que eu julguei bobo, como organizar uma fila, organizar pessoas numa fila para um concerto musical que aconteceria. Eu não vou nem entrar na questão do dinheiro ali, porque, honestamente, eu não consigo lidar nem com o dinheiro aqui direito, entender isso, né? Essa questão de porque alguns têm oportunidades e outros não. Acho até que lá é mais organizado, sim, em termos de você faz por onde você tem. E sempre tem onde fazer, o que é interessante. E você gasta isso sim para ter acesso a coisas. Agora, como esse dinheiro é redirecionado para ajudar outras pessoas lá, eu não sei, porque para mim haveria uma abundância tão grande. E sei lá também o que ele quis dizer com dinheiro, poderia ser uma questão de energia, né? O dinheiro lá ser uma questão de energia sendo movimentada, de intenção, de fazer aquilo pelos outros. E vou comentar aqui, esqueci de anotar o nome, mas alguém comentou no vídeo anterior ou em alguns vídeos que eu respondi esses dias sobre servir, para eu falar sobre servir. E agora me ocorreu algo nesse sentido de que, bom, tem muita coisa que a gente
não quer fazer por não julgar tão importante, mas ser importante, por algum motivo. Ah, mas eu não me sinto... Poxa, eu não estou ali plenamente satisfeito ou satisfeita fazendo. A pessoa comentou que queria ser mais caridosa nesse sentido de servir, mas que é difícil, é complicado, né, colocar isso dentro do cotidiano. E a questão do servir tem essa problemática da sensibilidade, na minha opinião, do quanto você faz pelo outro que é realmente bom para o outro. O quanto ele realmente não consegue fazer por si mesmo e o quanto isso vai dar forças para que ele consiga fazer. Ou que ele se sinta, no mínimo, amparado para que ele seja capaz, incentivado. Nem estou dizendo que não se deve fazer sempre para alguém, para o resto da vida, porque pode ser que uma pessoa não tenha condições para o resto da vida de se cuidar. Simplesmente chegou num ponto em que não vai conseguir mais. Então, ok. Mas o interessante é ajudá-la a ponto de que ela saia deste ponto. E por isso que eu falei da questão do dinheiro aqui, correlacionando com a energia, né? É que talvez a intenção valha mais. A energia, o ânimo, que dizem, né? É extremamente vital para que façamos, ou então entramos mesmo numa inanição. E olha que, pegando aqui um exemplo muito fraco, mas ilustrativo, eu estou gravando este vídeo hoje, terça-feira, para publicar amanhã na quarta. Se você está assistindo na quarta, no dia que eu publiquei, para você é hoje, mas para mim foi ontem. Porque segunda-feira que eu voltei para casa, na verdade voltei no domingo à noite, eu estava voltando para casa e senti o baque. Uma virose me pegou violentamente. A minha madrugada de domingo para segunda foi péssima. A minha segunda inteira eu tentei trabalhar, mas eu acabava me jogando na cama e não tinha posição boa, porque deitado era ruim, sentado era ruim, em pé eu não conseguia. Fraqueza, dor no corpo, minha garganta ficou muito ruim, cabeça latejando, enfim. Eu não consegui fazer nada, nem tinha vontade, sabe? Quando você está assim, sem energia mesmo. E hoje eu estou bem melhor. Essa madrugada eu transpirei feito louco, feito uma chaleira. E acho que coloquei um pouco para fora. Agora estou melhor, não estou 100%. A minha garganta está melhor, porque eu sempre tenho, ou tento ter, casca de romã aqui. Porque era o que me salvava quando criança. Inflamação na garganta, porque minha garganta inflamou. Eu tomei muita injeção quando criança por causa de garganta. Minha garganta é um ponto fraco, assim, meu, nitidamente. E aí melhorou porque eu fui tomando chá. Fiz gargarejo e tomava chá de casca de romã. Fica a dica aí. E melhorei bastante, estou aqui fazendo vídeo. Mesmo assim, não estou pleno das minhas forças, não. Com certeza não. Mas é isso. O corpo está aqui vulnerável a tudo isso. Tive muitas interações de fim de ano, eventos demais, onde eu tive contato com muita gente. Então, é isso aí. Estamos abertos. Eu acho que a minha imunidade também, né, baixou por causa do esforço físico mesmo. Mental também, né? Energético, enfim, em todos os aspectos. E acho que isso fez com que eu ficasse mais vulnerável. E semana que vem já é ano que vem e eu quero fazer algumas coisas diferentes, além das que eu já faço, hein? É promessa de fim de ano? Então, eu acho que a gente acaba se organizando, né? Como eu já falei sobre fim de ano, em termos de metas e tudo mais, foi como eu consegui me organizar. Então, ano que vem trago algumas novidades. Muito obrigado por sua atenção
Todas as informações pertinentes, caso você precise, estão aqui na descrição do vídeo. Tem uma setinha de lado, em algum lugar aqui embaixo, você clica em mais, né, ou setinha, não sei, e vai aparecer ali as descrições com minhas redes sociais, a chave Pix, lembrando, para contribuições em qualquer valor. Logo no início do ano eu vou fazer sorteios, inclusive dos prêmios do mês passado, porque eu não consegui contato com a pessoa que ganhou no mês anterior. Por isso, se for fazer Pix, deixa o número de telefone, deixa um e-mail lá na mensagem que você pode escrever no Pix, para que eu entre em contato com você, caso você ganhe o sorteio e não veja que ganhou, para que eu te passe, porque eu dou 30 dias para reclamar o prêmio, caso eu não consiga achar a pessoa. E aí, no mês seguinte, eu sorteio o que eu já tinha sorteado, mais a novidade do mês atual. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção. Hasta!